trazer, né, o pregador dessa noite, né, irmão Rafael, né, nosso mestre da Escola Bíblica Dominical, né, um homem dedicado à palavra de Deus, um escolhido de Deus para função de mestre aqui na Escola Bíblica, né. É um homem que hoje Deus colocou ele, né, nas nossas vidas hoje para trazer o recado de Deus, né. É um homem que tem uma unção muito grande sobre a vida dele, mas nós vamos estar fazendo uma oração por ele, né, para que Deus possa estar nesse momento fortalecendo ele mais um pouquinho ainda, né. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, o teu servo Rafael, Senhor, está aqui, Senhor, para cumprir aquilo que foi determinado para o Senhor. E nós cremos, meu Deus, que nessa noite o Senhor falará tremendamente conosco, Senhor, através do teu servo Rafael, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aleluias. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza em Lucas, capítulo de número 12. Lucas, o capítulo é o de número 12, o versículo é o de número 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Aproveitar para encorajar mais uma vez os irmãos, conforme o irmão Geraldo falou, para estar na EBD conosco, né? Marilza está falando a respeito do batismo, e é muito bom, né? A gente poder aprender mais da palavra de Deus. Rolam uns debates também, né? Rolam umas perguntas, alguns alunos ficam mais exaltados, é sempre bom, né, a gente poder conversar, né, a respeito da palavra de Deus. Então fica o convite para você estar na IBD juntamente conosco. Fica o convite também para os homens. Nós temos o grupo de leitura bíblica, né, nós estamos lendo o Novo Testamento. Nesse caso é só para os homens por enquanto, né. Lá nós estamos lendo o Novo Testamento, estamos inclusive no livro de Lucas. Então você que é homem, que não faz parte do grupo lá de leitura bíblica e quiser participar, se sentir encorajado por Deus, né, eu lhe encorajo também a participar juntamente conosco da leitura bíblica que nós temos lá, onde nós comentamos a respeito da Bíblia, tiramos dúvidas, perguntas, né. Mas agora, Lucas capítulo número 12, o versículo de número 35, assim está escrito na palavra de Deus: estejam preparados. Estejam preparados. Algumas versões vão dizer apercebidos, né? Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vierem bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Somente até aí. Podem deixar suas Bíblias abertas. Peço que fechem os seus olhos por mais um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Tuas santas escrituras. Lhe pedimos mais uma vez, Senhor, por misericórdia, fala conosco, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar através das Suas escrituras. Que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Quando eu era criança, tinha uma historinha, e essa historinha tem várias versões, talvez você já ouviu alguma dessas versões. A versão que eu conheço dessa historinha é a versão do pastorzinho mentiroso. Nessa pequena história que contavam para as crianças e contavam para mim, havia um pequeno pastor, uma criança, e ela era um pastor de ovelhas, e ela cuidava ali de um pequeno rebanho. E aquele pequeno pastor, nessa história, diz que ele, com uma certa frequência, ele gritava: lá vem o lobo, lá vem o lobo. E as pessoas daquela cidade já iam ao seu encontro para auxiliá-lo, para defender o rebanho que ele cuidava daquele lobo a qual ele avisava que estava chegando. Mas quando os moradores daquela cidade chegavam lá, descobriam, que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Ele apenas falava: olha o lobo, apenas para ver a movimentação que existia ali na cidade, indo ao encontro dele, e para chegar lá e ver que aquilo não passava de uma mera brincadeira. E nessa história que eu ouvia quando era criança, dizia-se que ele fazia isso algumas vezes, até que chegou o fatídico dia em que o lobo realmente apareceu. E ao gritar: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, os moradores daquela cidade, já cansados de ouvirem aquela história, simplesmente continuaram nos seus afazeres e não deram ouvido àquela notícia. Os lobos vieram e atacaram então o rebanho daquele pequeno pastorzinho. Talvez você já tenha escutado essa história. Existem várias versões, existem versões com fogo, versões que envolvem outras crianças, outras circunstâncias, mas a moral da história é que quando a gente anuncia um acontecimento e aquele acontecimento ele não acontece conforme anunciado, as pessoas então, com o tempo de tanto ouvirem aquela notícia, elas param então de acreditar ou de dar valor àquela notícia pensando que ela é falsa, até que pode chegar um dia em que ela se torne verdadeira e ninguém acredite mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, fala a respeito de um acontecimento que nós temos nas Escrituras, que é a respeito da volta de Cristo. Eu creio que esse é um tema muito claro para nós. Eu creio que todos aqui já ouviram isso. Inclusive hoje foi dito isso mais de uma vez, que Cristo está voltando. Todos irão concordar que isto é uma verdade. Todos irão concordar que este dia se aproxima. A cada nascer do sol é um dia menos para a volta de Cristo. Cada dia que se passa, esse evento está mais perto de acontecer. Então, deixado isso bastante claro, nós, para não ficar apenas nas minhas palavras, se puderem abrir por gentileza, vocês não precisam, senão eu vou falar vários versículos, mas se puderem passar aqui por gentileza, lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 11, nós temos essa verdade bem estabelecida. Atos, capítulo 1, versículo de número 11, está escrito lá: e eis, Atos, capítulo 1, versículo 11, e eis, deixa eu abrir aqui por gentileza um minuto, para ver se eu não anotei errado. Atos capítulo 1, versículo de número 11, é porque na minha versão deve estar um pouco diferente. Isso, capítulo 1, versículo 11, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nesse texto, esse é apenas um dos textos que mostra de uma maneira muito clara que Jesus ele irá voltar. Nesse texto específico de Atos, nós temos aqui Jesus, depois de
ser ressurreto, né? Depois da sua ressurreição, ele passa algum tempo entre os apóstolos e então ele sobe novamente. E os anjos que estavam ali naquele acontecimento dizem para os discípulos que ali estavam presentes que Jesus iria voltar da mesma forma qual naquele momento ele estaria subindo. Então essa é uma verdade bastante estabelecida nas Escrituras. Cristo irá voltar. Um fator determinante é que na sua primeira vinda, isso nós temos lá de forma muito clara, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 8, nós temos escrito lá que quando Jesus veio na sua encarnação, ele veio em forma de servo, né? É o que o texto diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, que diz que ele tomou a semelhança dos homens, vindo em forma de servo, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A primeira vinda de Jesus, na sua encarnação, foi uma vinda em humilhação, no sentido de que ele veio enquanto homem, 100% Deus, e ele foi totalmente obediente a Deus, ele se humilhou até o ponto de morrer numa cruz e então ressuscitar. Porém, em sua segunda vinda, existe uma diferença. Ele não vai mais vir em humilhação. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 24 de Mateus, que trata a respeito do assunto da volta de Cristo, Mateus 24, versículo 30, diz lá que Jesus, ele virá nas nuvens, com grande poder e com grande glória. Portanto, se na sua primeira vinda, ele tomou forma de servo e humilhou a si mesmo, em sua segunda vinda, a palavra de Deus diz que ele irá voltar, mas agora ele irá voltar em glória e em grande poder. Então, a verdade número 1, Cristo irá voltar. Verdade número 2, ele irá voltar em glória. E a verdade número 3, existem sinais que antecedem a sua volta. Capítulo 24 de Mateus. Agora, se vocês puderem abrir lá comigo, vai ser ótimo. Mateus, capítulo de número 24, estabelece de uma forma muito clara alguns sinais e eventos que precedem essa volta de Jesus. É Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 6. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 6, diz aí: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O capítulo de número 24 de Mateus estabelece alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. Quando você lê esse capítulo, você observa que são os discípulos quem perguntam para Jesus quando as últimas coisas aconteceriam, quando seria o final dos tempos. E é justamente em resposta a essa pergunta dos discípulos que Jesus ele discorre a respeito de todos esses sinais. Então, conforme nós lemos aqui, ele cita alguns sinais, como guerras, rumores de guerras, ele fala a respeito de nação contra nação, ele fala a respeito de fomes, ele fala a respeito de terremotos em vários lugares, mas
ele adverte que todas essas coisas até aqui são o princípio das dores. Então ele adverte que esses sinais, eles servirão como o princípio de algo que estará acontecendo. Desde o tempo dos apóstolos até os tempos de hoje, todos esses sinais, eles vêm se cumprindo ao longo dos séculos. O fato é que eles estão se intensificando cada vez mais. O número de guerras, de terremotos, de fomes, de rumores de guerra, tudo isso tem se maximizado ao longo do tempo. E ele cita mais alguns sinais para nós, que é justamente a questão do escândalo, que é muito comum no nosso meio hoje, a questão dos falsos profetas, a questão do aumento da iniquidade, a questão do amor se esfriando, e por fim, a questão da pregação em todo o Evangelho, para aí então vir o fim. Quando nós lemos então todos esses sinais que antecedem a volta de Cristo, nós então temos muitas vezes a vontade de estabelecer então datas e tempos para que isso aconteça. E nós sabemos pela própria história da igreja que isso é um equívoco. Tentar estipular datas, tentar estipular um momento específico, tentar estipular um ano para que a volta de Cristo aconteça, tem se mostrado um grande equívoco. Nós tivemos isso durante a história da igreja. Durante a história da igreja houve grupos de cristãos que estabeleceram datas para o retorno de Cristo. E quando chegou a data que foi então marcada, e eles perceberam então que Cristo não voltou da maneira que eles entendiam que ele iria voltar, houve então um grande desapontamento, houve então uma grande tristeza. Houve grupos de cristãos, inclusive, que torceram as Escrituras para que elas pudessem encaixar nas suas interpretações. Houve grupos de cristãos que marcaram datas para o retorno de Cristo, por exemplo, que quando chegou aquela data e Cristo não voltou, eles recalcularam novamente para alguns anos depois. Eles disseram, não, nós tivemos um erro de cálculo, nós fizemos algumas contas erradas, na verdade o retorno de Cristo vai ser numa outra data lá que também marcaram, e ele também não voltou naquela data. Houve inclusive alguns grupos de cristãos que quando perceberam que isso não aconteceu conforme aquilo que eles haviam previsto, eles então reinterpretaram. Houve grupos de cristãos que chegaram a dizer, não, Cristo voltou, mas ele não voltou da maneira que você acharia que ele voltaria. Ele fez um meio termo, ele voltou até os céus e reina nos céus. Não, ele voltou para fazer uma determinada obra em algum local espiritual específico. Ou seja, para conseguir moldar a data que eles marcaram com a volta de Cristo, ou muitos se desapontaram com aquela data, ou outros, alguns, tentaram torcer as Escrituras para que se encaixasse dentro do entendimento da data que eles haviam marcado. Portanto, nós aprendemos aqui já 3 verdades. Primeiro, Cristo irá voltar. Segundo, existem sinais que antecedem a sua volta. Terceiro, apesar de existirem estes sinais eles não servem para estipular datas, porque o próprio Jesus disse que isso seria impossível. Nós podemos abrir aí, por gentileza, apenas como um texto base, para não ficar apenas em minhas palavras, o texto que nós temos, inclusive, em Mateus 24, você que não fechou sua Bíblia aí em Mateus 24, a gente vê no próprio versículo de número 36, depois dos sinais que Jesus fala, que antecederiam a sua volta, ele faz questão de frisar, capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 36, ele faz questão de frisar que, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. E veio o dilúvio,
levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Mestre. Então observem que, como eu disse, apesar de Jesus ter dado sinais e indícios que indicariam que a sua volta estava se aproximando, ele também faz questão de deixar muito claro que seria impossível e até mesmo errado e inconveniente tentar estipular datas, porque ele diz aqui também que aquele dia e hora ninguém sabe. Será como o dia do dilúvio, que aconteceu e muitas pessoas foram pegas desapercebidas. Então, já que Jesus vai voltar em glória, existem sinais e indícios da sua volta, apesar de não podermos precisar datas e momentos. Por que então ele diz isso? Por que então ele faz questão de frisar esses sinais que antecedem a sua volta? Pelo simples fato de que ele nos alerta de que nós devemos estar sempre preparados. A ideia então aqui do texto, a ideia que Jesus traz é que nós precisamos ter sempre em mente que Jesus vai voltar e que existem sinais maiores que nos mostram que a sua volta está se aproximando, porque nós devemos estar sempre preparados. Então, como tema dessa mensagem, eu gostaria de trazer justamente essa ideia: preparados para a volta de Cristo. É isso que nós devemos ter na nossa mente, estarmos preparados, atentos, sempre para a sua volta. E como fazer isso? Eu irei trazer aqui, baseado no texto de Lucas capítulo 12, que foi o texto inicial que nós lemos, eu irei trazer aqui 3 maneiras de estarmos preparados. Voltando agora em capítulo de número 12, lá de Lucas, no qual nós lemos que ele fala a respeito da sua volta e de que devemos estar preparados para a sua volta. Ele inicia o capítulo de número 12, está lá no capítulo de número 12, o versículo é o de número 1, justamente nesse capítulo em que ele termina falando a respeito da sua volta. Ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, capítulo 12 de Lucas, versículo de número 1, ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, observem qual que é a advertência de Jesus no início do capítulo 12. Uma forma de estarmos preparados para a volta de Cristo é que nós devemos, primeiramente, ter cuidado com algo chamado hipocrisia. Ele diz aqui, primeiramente, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa ideia de fermento, ela é uma ideia muito interessante, porque Jesus fala a respeito dessa hipocrisia como sendo um fermento. O fermento, ele tem essa propriedade de ser primariamente invisível aos nossos olhos. Se você já fez pão, né? Nos últimos tempos teve uma grande moda aí de gente fazer pão caseiro, né? Cursos de pão caseiro. E eu fiz pão caseiro com minhas crianças, né? Elas gostam e tal, e elas viam, e eu fiz com elas. E se você observar a massa do pão, não dá, no primeiro momento, para observar se ela possui fermento ou se não possui. Porque aquele fermento, no primeiro instante, ele é invisível, ele é algo que passa desapercebido. Da mesma forma, a hipocrisia, a qual Jesus diz que nós devemos ter cuidado, é algo invisível, é algo que começa pequeno, é algo que começa quase imperceptível. A hipocrisia fala a respeito de fingimento, né? É quase um sinônimo dentro do grego lá, hipocrisia com fingimento. Naquela época, lá na cultura greco-romana, eles tinham diversos teatros ao ar livre, e os hipócritas, né, eram justamente esses atores que se passavam por um papel naqueles dramas, né, na dramaturgia, no teatro deles, eles fingiam ser uma coisa diferente do que é.
E por que Jesus então nos adverte a respeito da hipocrisia? Porque um dos pontos mais perigosos da hipocrisia é que nós podemos chegar a tal ponto que a nossa hipocrisia, ela pode enganar até mesmo a gente. Às vezes a pessoa, ela acredita tanto na farsa que ela está montando para a sua própria vida, que ela passa a acreditar que ela realmente é aquilo que ela se diz ser. A hipocrisia diz a respeito desse comportamento, justamente daquela pessoa que, aos olhos dos outros, ela quer parecer ser uma coisa que ela não é. Ela quer aparentar uma santidade que ela não tem. Ela quer aparentar uma devoção que ela não tem. Ela quer aparentar uma humildade que ela não tem. A hipocrisia é justamente isso. É você fingir. É você fingir que você é uma coisa que você não é. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele trata com diversos tipos de pecados e pecadores. A gente vê Jesus tratando com pessoas que são ladrões, né, que roubam, né, sejam os publicanos que tinham o costume de roubar impostos ali na cobrança dos impostos. Nós vemos Jesus lidando com diversas classes de pecados e pecadores. E para todos aqueles pecadores e classes de pecados, a palavra de Jesus era justamente que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Isso é fato. Mas Jesus, ele bate muito severamente e muito duramente nesse pecado chamado hipocrisia, que é manifestado de uma forma muito visível na vida daqueles fariseus. Porque os fariseus, que eram os religiosos daquela época, eram pessoas que, para a sociedade, eles aparentavam um tipo de santidade. Eles aparentavam algo que parecia uma religiosidade sadia. Mas Jesus diz que eles eram sepulcros caiados. Jesus adverte eles que aquilo que eles procuravam parecer externamente não passava apenas de uma fachada. E esse é um perigo muito grande para nós, porque nós que estamos aqui, nós somos pessoas religiosas no bom sentido da palavra, no sentido do qual nós buscamos a Deus, né? A palavra religião significa religar algo a Deus. Nós tentamos aqui, por meio de Jesus, tentamos não, porque o sacrifício de Cristo é eficaz, e nós cremos que por meio do sacrifício de Cristo, isso traz efeito em nossas vidas, nós buscamos a Deus. E essa hipocrisia, elas nos ronda justamente dessa forma, quando nós achamos que nós podemos enganar os nossos irmãos, quando nós achamos que nós podemos aqui parecer ser uma coisa que na verdade nós não somos na nossa casa, que nós não somos com as nossas esposas, que nós não somos com os nossos filhos, que nós não somos com os nossos vizinhos, que nós não somos com os nossos colegas de trabalho. E o principal perigo da hipocrisia é porque as pessoas que são hipócritas, elas falham miseravelmente em entender que Deus sabe de tudo. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Toda a ciência, todo o conhecimento, Ele tem em si mesmo, é um atributo de Deus. Portanto, seria ignorância da nossa parte eu tentar aparentar ser uma coisa diante de vocês, sendo que Deus, que conhece o meu coração e meu íntimo, e me conhece melhor do que eu mesmo, Ele sabe quem eu sou. Então, o perigo da hipocrisia é justamente esse perigo de alguém achar que pode enganar Deus, que pode se esconder de Deus, e que pode fingir ser uma coisa que Deus sabe que não é. Por isso, para nós que somos cristãos, uma coisa é necessária: o reconhecimento dos nossos pecados diante de Deus. Deus conhece cada um de nossos pecados, os mais ocultos possíveis, os mais escondidos possíveis. Deus conhece cada um deles. Portanto, seria ignorância da nossa parte a gente imaginar que, escondendo um pecado dos meus irmãos, Deus não o conheceria de antemão e Deus não saberia deles. Portanto, o perigo da hipocrisia consiste, em suma,
alguém que acha que pode enganar Deus, e isso não é possível. Observem o versículo número 2, capítulo 12 de Lucas, o versículo de número 2. Diz aí: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não há de ser sabido. Porquanto tudo que está em trevas, dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Observem o que Jesus diz. Jesus disse que tudo aquilo que é oculto será trago à luz. Tudo aquilo que é escondido será trago à luz. E eu pergunto para vocês nessa noite, o que vocês preferem? Vocês preferem se achegar diante de Deus e diante de Deus reconhecer os seus pecados diante dEle, trazer à luz os seus pecados diante de Deus e pedir perdão para Ele, e pedir para que o sacrifício de Cristo te lave de todos os seus pecados e te perdoe dos seus pecados? Ou você prefere que no grande dia daquele juízo, todos os seus pecados sejam tragos à luz? O que você prefere? Que você mesmo exponha os seus pecados diante de Deus? Ou que Deus os exponha? Pessoalmente, eu prefiro expô-los diante de Deus. Por mais difícil que isso possa parecer, por mais que isso possa ser humilhante, a cura vem pelo arrependimento, pelo quebrantamento. O perdão vem por esse arrependimento diante de Deus, aquele que conhece o nosso ser muito melhor do que nós mesmos. Por isso, para estarmos preparados para a volta de Cristo, é necessário que nós deixemos de lado todo tipo de hipocrisia e nos apresentemos diante de Deus como realmente somos, para que Ele possa transformar, mudar nosso coração, perdoar os nossos pecados e curvar a nossa vontade diante dEle. Mas existe um outro perigo que nos sonda, que é justamente o perigo do medo. Observem que na sequência do texto, no versículo agora de número 4, o texto diz assim, e digo-vos, amigos meus, não temais o que mata um corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A palavra de Deus, então, aqui, Jesus, Ele está nos alertando que nós não devemos ter medo. Se existe alguém pelo qual nós devemos temer, e temer é diferente de ter medo, porque o temer, ele exige de nós um medo saudável, mas exige também um respeito. Eu tenho 2 filhas, como muitos de vocês sabem, veem elas por aí na igreja. Eu tenho 2 filhas, e eu creio que é importante, muito difícil inclusive, a gente exercer isso perante os nossos filhos. Hoje em dia, nós tentamos criar os nossos filhos, é um pouco diferente dos tempos antigos, nós temos que admitir isso, mas hoje nós tentamos criar os nossos filhos como os nossos amigos. Nós procuramos, eu pelo menos procuro, me aproximar deles também nessa relação de amizade, de confiança. Mas, ao mesmo tempo, as minhas crianças precisam entender que, apesar dessa relação de cumplicidade que eu tento manter com elas, dessa relação de amizade e confiança que eu procuro manter com elas, eu preciso, em momentos específicos, mostrar para elas que elas também precisam ter medo de mim. Parece ser contraditório, mas eu preciso que elas entendam que existem circunstâncias em que elas devem pensar 2 vezes antes de me desrespeitar. Elas precisam pensar 2 vezes antes de me ofender. Elas precisam pensar 2 vezes antes de mentir para mim. Elas precisam pensar 2 vezes antes de alguma forma, por exemplo, tentarem me agredir. Não é isso que um pai tem que fazer? Ele precisa, ou de uma mãe, precisa se aproximar com um certo nível de amizade, mas também precisa se aproximar
com um certo nível de temor. E isso exige um equilíbrio que muitas vezes é difícil de ser colocado no dia a dia. Mas com Deus também não é diferente. Nós temos uma relação com o nosso Deus, que existem passagens das Escrituras que chegam a dizer que nós então passamos em nível de servos e podemos chegar ao nível inclusive de amigos. Mas isso ainda assim envolve um tipo de temor, no qual nós sabemos que Deus ele é muito maior do que nós. Existe uma hierarquia onde Deus é soberano, e que nós somos seus servos, e que a nossa vontade deve se curvar diante dele. Então, quando o texto diz aqui, Jesus diz aqui, que nós não devemos ter medo, e mais que ao mesmo tempo nós devemos temer a Deus, porque é Ele quem pode trazer um destino eterno para as nossas vidas, seja um destino eterno no inferno de sofrimento, seja um destino eterno no céu de glória. E eu acho muito interessante, porque a hipocrisia, ela também está relacionada com o medo. Quando nós vamos lá para o texto de Gálatas, você não precisa abrir, mas você pode tentar memorizar e depois conferir, se for possível colocar aqui por gentileza. Gálatas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós encontramos um texto onde o medo e a hipocrisia andam juntos. Olha o que está escrito: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo, tendo medo, aqueles que eram da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram, observem, hipócritas juntamente com eles. Observem nesse texto de Gálatas. No texto de Gálatas, quem está falando aqui é Paulo. Paulo está dizendo que ele chamou a atenção de Pedro, que é Cefas, na tradução aqui no versículo 11, está escrito Cefas, que era Pedro. O texto diz que Paulo chamou a atenção de Pedro. Por que chamou a atenção dele? Porque ele estava sendo hipócrita. E por que ele estava sendo hipócrita? Por causa do medo, é o que o texto diz. Ele estava com medo daqueles que eram da circuncisão. O que aconteceu ali naquele episódio? Nós sabemos lá por Atos, capítulo de número 10, que houve uma revelação da parte de Deus para Pedro, de que aquela barreira que existia entre judeus e gentios havia quebrado, havia terminado. Para Deus não havia mais diferença entre judeus e gentios. Deus deixou isso muito claro lá em Atos, capítulo 10, você pode ler lá, quando Pedro ele tem uma visão do céu, de um lençol com animais impuros, e então ele é direcionado por Deus à casa do centurião Cornélio ali, Mas agora, o que o texto diz? O texto diz que apesar de Pedro saber que não havia mais divisão entre os judeus e os gentios, Pedro ele começou a agir de forma hipócrita. Por quê? Primeiro, ele andava com os gentios. Primeiro, ele comia com os gentios. Primeiro, ele não estava vendo problema nenhum andar com os gentios que se converteram. Mas o que aconteceu? Chegaram alguns judeus da circuncisão. Eles eram judeus que seguiam a lei de Moisés. E quando Pedro percebeu que aqueles judeus chegaram, ele ficou com medo. O seu coração ficou atemorizado. E ele começou então a deixar os gentios de lado. Ele começou então a ignorar aqueles gentios. Ele começou, de certa forma, a fingir que aqueles gentios ele nem sequer conhecia. E Pedro chama a atenção dele: você está agindo com hipocrisia. Antes você andava com eles, antes era comum para você, antes você achava normal, você não via problema. Mas agora que chega esses judeus aqui, você está fingindo que tem problema? Você está fingindo que não conhece eles? E por isso o texto diz que Paulo precisou repreender Pedro. E por que Pedro estava agindo com hipocrisia? Por causa do medo. Meus irmãos,
nós vivemos tempos difíceis. Os tempos estão cada vez mais difíceis. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O texto lá de Mateus, capítulo de número 24, diz que quando os últimos dias forem se aproximando, nós lemos isso, a perseguição aos cristãos iria aumentar. E o que isso ocasiona em nós? Medo. A sociedade, ela tenta nos espremer. A sociedade, ela tenta nos amoldar. A sociedade, ela vem tentando espremer nós que somos cristãos. Muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa vizinhança, muitas vezes até mesmo na nossa família. O texto diz, não tenham medo. Porque essas pessoas que estão te perseguindo, te espremendo, elas não podem fazer nada com sua alma. Ainda que elas possam fazer alguma coisa com o seu corpo físico, a sua alma ela é guardada por Deus. Portanto, nós não devemos ter medo dessas circunstâncias. Nós devemos confiar que nós temos uma vida eterna diante de Deus. E para concluir, além de não sermos hipócritas, além de tentarmos, fazermos o possível para não termos medo daqueles que nos perseguem, Jesus ele deixa muito claro também um outro aspecto que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, que é não deixar ser dominados pela ganância. Está no versículo de número 29, Lucas capítulo 12, o versículo é de número 29. Lucas capítulo 12, versículo de número 29, está escrito aí, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquieto por coisa nenhuma, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que você precisa de todas elas. Então observe o que o texto diz, o que Jesus está tentando dizer. Isso eu creio que foi muito claro na pregação de domingo do pastor. Ele explanou a respeito disso de uma forma muito clara, a respeito do perigo que nós temos de acharmos que as coisas do mundo, elas são as mais valiosas, elas são as mais importantes. Jesus deixa muito claro que nós não devemos ficar inquietos, que nós não devemos fazer da nossa missão de vida, buscar coisas terrenas, que nós não devemos deixar a ganância dominar o nosso coração. Meus irmãos, e aqui eu vejo que tantos de nós, tantas vezes, falhamos tantos, porque nós somos apresentados diante de uma sociedade que nos ensina que nós devemos ser cada vez mais ricos, cada vez mais bem-sucedidos, cada vez com empregos melhores, com rendas melhores, com carros melhores, com roupas, celulares, videogames melhores, tudo tem que ser melhor. E entendam bem, mais uma vez, eu digo aqui, não que cada uma dessas coisas sejam erradas, mas nós não podemos permitir que estas coisas sejam o centro da nossa vida, seja o centro das nossas atenções, porque a palavra de Deus diz aqui que existe um GPS muito preciso da onde está o nosso coração. Existe uma maneira muito fácil da gente localizar aonde está o nosso coração. O versículo de número 34, Lucas capítulo 12, versículo 34, passagem bastante conhecida, diz o texto, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também vai estar o seu coração. Você quer saber onde seu coração está? Pergunte a si mesmo, o que é valioso para você? O que é importante para você? O que domina o seu pensamento? O que domina as suas ações? O que te faz acordar todos os dias? Como você gasta o seu tempo? E essas são perguntas que nós temos medo das respostas. Porque quando nós nos perguntamos isso, muitas vezes nós descobrimos que boa parte ou a maior parte dos nossos esforços estão centralizados em melhorar a nossa vida terrena,
em melhorar as nossas condições terrenas, em melhorar as nossas condições financeiras. Mas o texto aqui, Jesus deixa bem claro que isso não deve ser o centro das nossas atenções. Outro dia eu estava lembrando da minha filha, quando ela era um bebezinho ainda, não tinha entendimento de nada. Ela falava poucas palavras, e ela gostava muito de banana. E ela não sabia falar banana ainda direito. Ela falava nanana. E ela via uma banana e ela falava assim, nanana. Ela queria pegar a nanana dela. E eu me lembro de um dia onde a minha esposa pegou uma banana, e ela não estava com fome, né? Ela tinha acabado de mamar, de papar, né? E pegou uma banana na frente dela e falou assim, filha, você quer nanana ou quer mamãe? Adivinha o que ela respondeu? Nanana. É claro que ela era um bebê, é claro que essa é apenas algo que aconteceu, claro que ela não tinha consciência disso. Mas eu me peguei pensando a respeito disso. Quantas vezes parece que nós somos como um bebê, parece que nos é apresentado coisas espirituais, representados nessa pequena história como uma mãe, e nós somos apresentados diante de coisas supérfluas, como uma banana, e nós, como pessoas inconscientes, muitas vezes insistimos, Deus, nós queremos nanana, nós queremos coisas superficiais, nós queremos coisas que não nos alimentam verdadeiramente, nós buscamos coisas que muitas vezes não nos satisfazem eternamente. Se você já dirigiu um carro desalinhado, você sabe como é difícil. Você solta o volante, o que o carro faz? Vai sempre para o mesmo lado. E às vezes eu sinto que as nossas vidas, muitas vezes, é como um carro desalinhado. Parece que quando você solta o volante, a gente corre atrás das coisas supérfluas, corre atrás das coisas superficiais, corre atrás das nananas da vida. Mas o que Deus, o que Jesus nos adverte nesta noite, é justamente isso, para estarmos preparados para a volta de Cristo. Nós não podemos permitir que a hipocrisia tome conta do nosso coração, que o medo tome conta do nosso coração, e também que essa ganância, que essa visão terrena, que esse anseio, essa busca por coisas terrenas, sejam o foco da nossa vida. Irmãos, Cristo está voltando. Os sinais mostram isso. Não sabemos hora e nem momento, mas sabemos através da palavra de Deus que precisamos estar preparados. Porque se Ele não voltar ainda, enquanto eu estiver vivo, pode ser que eu volte para Ele através da morte. E para aqueles que morrem, é como se eles estivessem também se encontrando com Jesus. E para isso também precisamos estar preparados, porque assim como a volta de Jesus, ninguém aqui sabe o dia em que a sua senha será chamada, ninguém sabe o dia em que irá morrer. Por isso a Bíblia sempre nos adverte, Jesus sempre nos adverte dessa importância de estarmos prontos e preparados para a sua volta, ou para o dia no qual nós iremos retornar para Ele. Fechem os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Nesse momento eu te convido a colocar diante de Deus seu coração. Se você, assim como eu, se enquadrou aqui em várias circunstâncias que tem demonstrado que você tem falhado em estar preparado para a volta de Cristo, se de alguma forma você sentiu nessa noite que você precisa se preparar mais, eu te convido você a colocar em oração diante de Deus agora, nesse momento. Senhor, nós oramos ao Senhor agora nesta noite, Pai amado. Pai amado, nós lhe pedimos perdão, Senhor. Nós lhe pedimos perdão, Pai amado, porque as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa conduta, muitas vezes tem demonstrado que nós não estamos preparados para a sua volta, Senhor. Nós reconhecemos nessa noite, Pai amado, o nosso pecado, Senhor.
Nós reconhecemos nessa noite que o Senhor é conhecedor de tudo, de todos, e que nada está oculto aos seus olhos, Deus. Oh, Pai amado, por isso nós nos arrependemos, Senhor. Por isso nessa noite nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor curve a nossa vontade diante do Senhor, Deus. Oh, Pai amado, nos ajuda nas nossas dificuldades, Deus. Oh, Senhor, nós queremos estar preparados para a sua volta. Nós queremos ser encontrados dignos do Senhor, Deus. Oh, Pai amado, oh, Espírito Santo de Deus, vem testificando no nosso coração nessa noite. Vem nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas, Deus. Oh, Pai amado, vem quebrantando os nossos corações, Deus, para que nós possamos estar prontos, preparados para a sua volta, Deus. Oh, Senhor, nós confessamos que falhamos, Deus, mas com humildade de coração nós colocamos nossa vida diante de Ti. Pedimos ajuda, Senhor. Oh, Pai amado, pedimos auxílio vindo do Senhor, sabendo que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Deus. Por isso nós quebrantamos o nosso coração, Pai amado. Por isso nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Pedimos misericórdia de Ti, Senhor. E lhe pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a estarmos preparados para a sua volta, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, amém, aleluias, e assim agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o irmão Rafael, né, dotando ele cada dia mais de sabedoria e entendimento. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, e em seguida nós, vamos nos despedir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos maravilhados, Senhor, com a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Esse alimento, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Esse manjar maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter coragem, Senhor, coragem de pregar essa verdade, Senhor, essa verdade, meu Deus, que o mundo está necessitando, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus que está atento a todas as coisas, e o Senhor tem visto como está, Senhor, este mundo, Pai, mas existe, Senhor, um rebanho que está buscando ao Senhor. Existe, Senhor, um povo que crê, Senhor, e esse povo somos nós, Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, no meio, Senhor, de tanta perturbação, no meio, Senhor, de tantas catástrofes, Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, nos livre de todo o mal, de toda perseguição, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que nós possamos, Senhor, pregar a Tua palavra livremente, Senhor, levar essa palavra para aqueles que necessitam, Pai. Todos nós necessitamos, Pai, de estar, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, mas há, Senhor, muitos que precisam ser alcançados, Pai, e esses ainda, Senhor, nós não chegamos nele, Pai, que o Senhor venha nos encorajar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E agora, Senhor, que nós vamos para os nossos lares, Senhor, que a mão potente do Senhor esteja sobre nós, Senhor, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o que nós ouvimos aqui hoje foi coisas tremendas, Senhor, coisas maravilhosas, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós nos despedimos, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Senhor, levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluias, glória a Deus.